Faz-se cada vez mais difícil e preocupante a situação na Síria. Recolhemos as notícias que chegaram dos frades de Orontes, onde foi destruído um dos conventos da Custódia. E são ainda muitos os refugiados que da Síria chegam todos os dias à Jordânia. Lá encontramos alguns deles. Vivem nos campos ou em pequenas comunidades, ajudados por ONGs, associações e paróquias. Não uma história, a história. Assim continua viva a ferida do genocídio armênio na comunidade de Jerusalém, que no dia 24 de abril celebrou o Dia da Memória. No Dia Mundial dedicado à Terra, Jerusalém inaugura o primeiro simpósio internacional sobre peregrinação sustentável. Os jovens da Terra Santa marcaram o encontro em Beit Jala para conhecer o famoso cantor-compositor cristão libanês Fadi Tabet. No Dia das Vocações, um dueto entre paixão pela música e paixão pela fé. Em Belém, a primeira maratona palestina, 560 participantes provenientes, apesar da chuva, de todos os territórios, mas também de muitas outras partes do mundo. Reverendo Padre Custódio, por volta do meio-dia de 19 de abril, Padre Hannah me telefonou. É a primeira vez que eu percebi da sua voz que era triste e muito agitado. Ontem à noite, foram lançadas outras bombas contra o convento que causaram muitos danos. São as últimas notícias da Síria. Foi atingido mais uma vez o convento franciscano de Knaye, no Orontes, como conta Padre Halim, ministro para a região de São Paulo, em um e-mail no qual refere as conversas telefônicas com Padre Hannah. Ele me diz que tudo no convento está destruído, não há mais vidros nas janelas, os telhados estão todos danificados, a água penetra em todos os lugares, se vive no terror. Enquanto foi anunciada a nomeação do franciscano George Abu Kazen como novo administrador apostólico de Alepo, outras notícias chegam diretamente do Padre Pizzaballa. Nei villaggi cristiani dell'Oronte ormai è rimasto poco. Il villaggio di Cassani di 4.000 abitanti, diceva il parroco, che sono scappati. Nas aldeias cristãs de Oronte sobrou pouco. Na aldeia de Gassanier, 4.000 habitantes, o pároco disse que escaparam quase todos. Ficaram uma dezena, e as casas que ficaram vazias foram ocupadas pelas famílias dos rebeldes que avançam junto com eles. O que dizem os frades, que também são tensos, é que todos disparam contra todos. Portanto, não se salva mais ninguém. É difícil dizer se as igrejas são alvos ou não. Atiram e caem onde caem essas bombas. Uma vez que essas aldeias de Orontes estão sob controle dos rebeldes, as forças do governo disparam contra as aldeias. Portanto, essas destruições foram feitas pelas tropas do governo. Em Alepo é caos total. Ninguém sabe quem está fazendo o quê. É difícil obter matérias-primas, alimentos, óleo para o aquecimento. Não há mais nada. Tudo parou. No interior, aqueles que podem fazer algo fazem. Com a ajuda de matérias-primas, refeitórios, os jesuítas têm um refeitório extraordinário que dá de comer a milhares de famílias todos os dias. Os frades, com a ajuda deles, vão ao encontro das famílias que tiveram que se deslocar no país. Todos fazem o que é possível, mas o ideal seria que não entrassem nem rebeldes nem armas e que os sírios se entendessem entre eles. Mas não é assim como sabemos. Tutti fanno quello che è possibile, ma l'ideale sarebbe che non si introducessero né ribelli né armi e che i siriani se la intendessero tra loro, insomma, ma non è così come sappiamo. Difícil ajudar, mas é necessário apoiar aqueles que trabalham, apesar de tudo, para levar um pouco de alívio para aqueles que ficaram. Chi sta fuori, oltre a pregare, naturalmente... Quem está fora, além de rezar, é claro, enviar ajuda. Matérias-primas é inútil, não podem entrar. Mas o dinheiro é necessário para comprar, infelizmente também no mercado negro. É necessário para viver muitas famílias, especialmente as mais pobres. Meu nome é Ferial Juan. Eu tinha uma loja de flores em Kazmli, na Síria. Durante 2 anos vivemos no meio da guerra. Agora estamos aqui há 2 meses. É muito difícil a nossa situação. A maioria das pessoas foi obrigada a vir aqui. É refugiada. Refugiados na Jordânia, alguns distantes de suas famílias, acolhidos neste local, que já foi uma escola, junto à igreja sírio-ortodoxa dedicado a Santo Efrem, em Amã. Homens e mulheres, jovens e idosos. Nós os encontramos naquela que agora, após a fuga do país de origem, a sua casa há 2 meses.
الكتر خيرا لنا الجماعة المسيحية الأردنية اللي هون استقبلونا وسريان هن. Agradecemos muito aos cristãos da Jordânia que nos acolheram. Eles abriram essa escola, essas salas. Em cada sala, uma ou duas famílias. Algumas famílias de jordanianos nos deram camas, cobertores. من بعضهم عطونا البطانيات التخوت في جماعات تبرع منهم عم بيجينا. Adaptaram-se a viver nessas poucas salas que durante a noite são geladas. Ferial diz que às vezes liga o seu secador de cabelo para se aquecer até o início da manhã, quando com o sol aumenta um pouco a temperatura de seu quarto. Conta que a água é escassa. Podem tomar banho uma vez por semana. Uma pequena comunidade de cristãos que nos recebeu e aceitou contar seu drama. نحن منطقتنا بلشوا باختطاف البنات المسيحيات بالأخص اغتصاب. Na área onde morávamos, começaram a sequestrar as meninas, especialmente as cristãs, para estuprá-las na frente de suas mães e pais, para pedir dinheiro. Como vocês sabem, a situação na Síria é muito difícil. Uma vez se vivia bem, em segurança, em paz. Não havia problemas entre nós e os muçulmanos. Mas nesses 2 últimos anos, começaram as violações contra nós, a nossa dignidade, o nosso dinheiro, as nossas casas, como se fôssemos prisioneiros. É difícil. Não podemos voltar para a Síria e não podemos ficar aqui. Como eles, há muitos milhares de refugiados sírios na Jordânia. Precisamente, poucos dias atrás, o Unicef lançou um alerta dizendo que até o final de 2013, o número pode subir para 1.200.000 pessoas. Pequenas comunidades como a de Amman, grandes números no campo de refugiados de Zatri, perto da cidade de Al-Mafraq. A apoiar a emergência também as ONGs e as associações como a Caritas. E precisamente no Centro Caritas de Amman encontramos Vassim, também ele fugido da Síria, que aqui trabalha para ajudar seus compatriotas. Cheguei aqui com a minha família, minha esposa e minhas 2 filhas. Fugimos porque estávamos com medo, porque homens armados entraram na área em que vivíamos. Minhas filhas ficaram com muito medo. Os refugiados que chegam aqui todos dizem as mesmas coisas. E nada mudou em Homs. Por exemplo, existem áreas em ruínas, casas destruídas, as lojas, os locais de trabalho, os carros. Em Alepo é o mesmo. Mas não se consegue deixar a cidade. Eu tenho um amigo que partiu tempos atrás e agora não consegue retornar. Os seus filhos estão lá e ele no Cairo e não pode voltar. Pessoalmente, eu não tenho esperança de voltar. Não por causa do regime, mas porque eu tenho a sensação de que a guerra durará por muito tempo, que não é fácil detê-la e que ninguém vai vencer. São 2 anos e não há progresso. Desculpe, não é uma história, é a história. Corrige-se assim um dos armênios de Jerusalém quando conta a história de seu povo. Não fomos convidados para uma celebração de algo antigo. A ferida do genocídio que começou no dia 24 de abril de 1915 é viva e arde. Como as velas que durante uma cerimônia não oficial os armênios de Jerusalém acenderam diante das 7 cruzes que recordam seu massacre, fazendo ecoar na noite as canções tradicionais de seu país. É uma dor ainda viva, não só para os armênios ortodoxos. Na manhã seguinte, também os poucos armênios católicos celebram uma missa na sua igreja ao longo da Via Dolorosa. E a recordação mais sentida se verifica diante de uma cruz imponente e inconfundível, idêntica à do Memorial Ortodoxo. A união com os irmãos ortodoxos não é apenas espiritual. Os fiéis católicos chegam na esplanada do memorial, que ao mesmo tempo une na dor um povo que descobre a cada ano, nessa data, a sua identidade nacional. Hoje é o 98º aniversário do genocídio armênio de 1915. Todos os anos, quase todas as comunidades armênias recordam e revivem esse dia. Também nós, em Jerusalém, trabalhamos juntos com hebreus ortodoxos, a igreja e todos os grupos e as instituições para manter viva essa memória.
I feel proud to be here. Estou orgulhosa de estar aqui, onde todos recordam o genocídio. We're trying to show the world Procuramos mostrar ao mundo o que aconteceu e nós ainda estamos aqui. Não morreram todos. totally dead. There's a bit of sadness in my feelings Estou um pouco triste porque muitas pessoas não sabem quem são os armênios. Eles não sabem de nossa existência. They don't know us. They don't know we exist. Os armênios de Jerusalém têm seu bairro que, como tamanho, ocupa cerca de 1/6 da cidade velha dentro dos muros. É uma comunidade presente desde os primeiros séculos, mas, após o genocídio de 1915, dobrou o número. O patriarcado armênio da Cidade Santa continua a desempenhar um papel importante, conservando, através dos séculos, a cultura de uma civilização perpetuamente em diáspora. Não é, no entanto, um povo nostálgico. Entre a multidão há muitas crianças que brincam. Alguns se veem como pequenos manifestantes. Quem sabe se eles conhecem o sofrimento de seus avós. Certamente já respiram o ar de orgulho e gratidão por aqueles que deram suas vidas por eles. Foi o nosso momento mais triste. Meu avô era um dos sobreviventes daquele dia, e eu tenho orgulho de dizer isso porque nós estamos aqui porque ele sobreviveu. Ele havia perdido toda a sua família, e é esta a razão pela qual ainda hoje nos sentimos como se tivéssemos perdido um pedaço da nossa carne. No Dia Mundial da Terra, Jerusalém inaugura o primeiro simpósio internacional sobre a peregrinação sustentável. Um tema importante para a cidade, sagrada para as 3 grandes religiões do livro, que a cada ano é visitada por milhões de peregrinos de todo o mundo. Uma ideia que nasceu em Assis em 2011 e amadureceu à luz da necessidade que um local de culto deve afrontar pelo impacto ambiental e cultural que os peregrinos têm sobre o seu território. É muito bom poder acolher as cidades e as religiões de todas as partes do mundo. Estamos felizes em recebê-los com uma exposição especial, os Chicago Coast Globes, ao longo da rua de Manila, onde estão expostos 18 globos que falam da história das mudanças climáticas. Essa é a oportunidade de mudar e o sinal que vem de Jerusalém. Aqui tem equidade, públicas competências, a liberdade de trabalho. E estamos orgulhosos de poder dizer isso ao resto do mundo. Talvez possamos ser um bom exemplo nesse caso. Com o slogan Ame a Nossa Cidade, o simpósio pretende ser, acima de tudo, um terreno de diálogo entre as 3 grandes comunidades religiosas que vivem na Terra Santa, os integrantes do setor e as outras cidades do mundo, metas de peregrinação que, com Jerusalém, compartilham os temas centrais de sustentabilidade. As cidades para onde vamos devem estar preparadas para receber peregrinos ecológicos, o que significa ter uma infraestrutura acolhedora, habitações acessíveis. Precisamos mostrar a nossa natureza, seja aos peregrinos, seja às estruturas e instituições. Portanto, estamos abertos a 360 graus ao que se pode esperar da visita à cidade. Amor aos lugares de culto e consciência para os peregrinos e para os que os hospedam do valor do meio ambiente, histórico, cultural e religioso a ser partilhado com um pensamento, antes de tudo, religioso. O conceito principal é que Deus é criador e que isso aproxima todos, cristãos, judeus, muçulmanos. É nosso dever como homens manter essa beleza da criação que Deus nos deu. Na Terra Santa acontece também isso. Centenas de jovens que durante toda a tarde enfrentaram o frio para chegar ao seminário latino de Beit Jala, perto de Belém. Os jovens árabes da Terra Santa se reuniram para encontrar Abuna Fadi Tabet, sacerdote maronita libanês, famoso cantor cristão. Parecia estar diante de uma verdadeira estar, mas o que se move em torno dele é muito mais. Tantos jovens apaixonados pela fé. Mas jovens, não só nos documentos. A contagiar-se desse ar fresco estavam Dom William Somali, vigário do Patriarcado Latino de Jerusalém, e Dom Moisés Raj, vigário do Patriarca Maronita de Jerusalém. Uma iniciativa bem-sucedida, organizada pelo responsável da Pastoral Juvenil. Oggi incontriamo con tutti i giovani di Terra Santa, precisamente da tutte le parrocchie del... Hoje nos reunimos com todos os jovens da Terra Santa, mais especificamente de todas as paróquias da Cisjordânia que vieram aqui a Beit Jala, a Abuna Fadi Tabet, que vem ao Líbano.
Ele tem uma voz maravilhosa, canta músicas da igreja. E esse encontro poderá suscitar a voz de Deus dentro desses jovens para marcar as suas vidas e encontrar Deus com esse tipo de oração, nas músicas, nos dramas. Que todos esses aspectos possam fazer os jovens encontrarem-se com Deus. Incontrare con Dio, con questi tipi di preghiera, tipi di canzone, tipi di dramma, tutti questi livelli possano far incontrare questi giovani con Dio. Foi um evento capaz de reunir tantos jovens precisamente no dia dedicado às vocações. Abuna Fadi Tabet, protagonista indiscutível desse dia, não se deixa distrair com aqueles que pedem autógrafos e recorda o motivo que o levou até ali. A minha mensagem para os jovens. Nós preparamos essa noite especial pelas vocações. Por isso, eu estou muito feliz de estar com eles. Foi uma noite maravilhosa, eu me diverti e gostei muito de estar com eles. E peço a Jesus Cristo que abençoe a todos e suscite alguma vocação no futuro em nossa igreja. Na esperança de que a paixão pela música e a paixão pela fé continuem o dueto por muito tempo. Norway. I'm from Sweden. Bethlehem. Sono di Latina. Um momento de alegria, de solidariedade que bem se expressa no esporte, aquele saudável. A Palestina e Belém acolheram a primeira maratona de sua história e de todas as partes do mundo vieram para manifestar com o esporte a proximidade a uma terra tão aflita. Grupos de atletas de todos os territórios unidos a vários colegas de 21 outros países, livres por um dia, de correr em direção da esperança. Ingrid vem da Noruega. Ingrid Grimstad Bandak. Tudo isso tem um bom significado. É a ação certa para se mover em direção da liberdade. É maravilhoso estar aqui pela primeira vez. E eu quero suportar o andamento dos eventos. E eu sou grata às pessoas presentes. Estou feliz em participar. Andrea Cascella. Sono di Latina. C'è un po' il rammarico che Há tristeza que não podem participar os atletas de Gaza. Esperávamos menos participação, no entanto, a praça está cheia de pessoas de várias partes do mundo. É realmente um ambiente agradável a ser vivido. di gente da parecchie parti del mondo, quindi è veramente un bel contesto da vivere. Entre as muitas presenças participam com entusiasmo também alguns franciscanos. Mi chiamo Harut, sono un frate di questa comunità qui a Betlemme. Vengo a partecipare con il popolo Venho participar com o povo palestino que procura mudar sua vida movendo-se. Correr é uma nova maneira de se mover e mudar a vida. Os jovens estão animados porque é a primeira maratona que é feita na Palestina. Uma coisa muito boa. È una cosa molto bella. Johannes, I'm from Sweden. Eu amo o povo palestino, é generoso, hospitaleiro, é muito bom estar aqui. Estou aqui para o intercâmbio intercultural com a minha universidade na Suécia. I do internship here through my university. É realmente o primeiro tipo de evento desse gênero que se realiza em Belém. É um evento internacional. A mensagem dada pelas instituições e pela organização é o direito de se mover. Mahmoud Abu Jalghif, Bethlehem. Hoje participamos da Maratona Palestina Internacional para mostrar o nosso sofrimento por causa do muro que nos rodeia. بالنسبة لجدار الفصل العنصري اللي بلف حوالينا. Apesar da chuva e do frio, os participantes estão cheios de emoção e alegria. Estar em Belém, na primeira maratona da história palestina, torna todos os participantes de um evento que dá uma esperança a mais. É o discurso emocionado da prefeita de Belém, Vera Babon, que fala de mensagem de paz e ressurreição, apesar de tudo, e que agradece a todos pela solidariedade, que diz, é sempre sinônimo de humanidade. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo,
valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.